Explanação. Convido agora para a palavra o senhor Claudemir Rodrigues Dias Filho, perito criminal do Estado de São Paulo. Tem, Vossa Senhoria, o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Otoniel Lima, pessoa na qual cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, doutor Bruno Teles, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, figura na qual cumprimento os demais colegas peritos criminais e demais policiais aqui presentes, senhoras e senhores. Creio que a complementação da participação paulista aqui nessa discussão não deve redundar a ponto de eu trazer aqui a estruturação organizacional da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Isso, pois, o colega doutor Luiz Frederico Roupe já expôs isso muito bem quando da audiência do dia 27. Cabe, entretanto, expor aqui algumas outras questões que têm acontecido no Estado de São Paulo, apesar da nossa desvinculação parcial, já que a Superintendência de Polícia Técnico e Científica está vinculada diretamente à Secretaria de Segurança Pública, e apesar disso nós temos uma corregedoria na qual não existem peritos criminais ali presentes para que possam, de maneira a avaliar as questões administrativas atinentes à carreira pericial. Fato é que existe um senhor chamado Carl Sagan que postulou que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Pois bem, quando se diz que o trabalho pericial, o labor do perito, sofre a ingerência da autoridade policial, sem dúvida alguma essa é uma afirmação extraordinária. E em sendo uma afirmação extraordinária, há de se apresentar evidências para essa afirmação extraordinária. O perito criminal, quando faz uma afirmação, ele sempre faz uma afirmação lastrando tal afirmação em provas materiais. O que pretendo fazer aqui é mostrar este lado da prática pericial no Estado de São Paulo, ilustrando 3 situações em que resoluções da Secretaria de Segurança Pública foram prontamente atendidas pelos peritos criminais e, por alguma forma, de alguma maneira, isso descontentou as autoridades que presidem os inquéritos policiais e isso resultou em procedimentos administrativos incabíveis. Vejamos. Uma dessas resoluções a qual menciono é uma resolução de 99, a resolução 382 de 99 da Secretaria de Segurança Pública, que dispõe sobre diretrizes a serem seguidas no atendimento de locais de crime. Reparem que nessa mesma resolução, o artigo 13, que fala sobre as atribuições do Instituto de Criminalística acerca desta questão, diz que, tomando conhecimento da existência da ocorrência de crime do qual resultou morte ou lesão corporal, deverá o Instituto de Criminalística adotar providências imediatas para que seja designado perito criminal, o qual se dirigirá prontamente ao local. O parágrafo 2º do artigo 15 ainda diz o seguinte, que o perito criminal incumbido da realização da perícia do local deverá zelar para que este seja liberado o mais prontamente possível. Relato que, no ano de 2012, o nosso então diretor do Instituto de Criminalística, tendo notícia de um episódio ocorrido dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, soube do óbito de um trabalhador naquela região. O óbito foi prontamente assegurado pelos profissionais daquela faculdade e, como ele teve notícia, ele imediatamente procedeu à determinação de que uma equipe pericial comparecesse ao local. Fato é que a equipe pericial, isso de acordo exatamente com a resolução 382 mencionada aqui, fato é que a equipe pericial esteve no local, procedeu à perícia e os nobres representantes da Polícia Civil compareceram ao local muito tempo depois da perícia já realizada. A autoridade policial que presidia o feito entendeu que o diretor do Instituto de Criminalística incorreu em uma infração administrativa, apesar de ter seguido para e passo a resolução 382 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não tardou a um mandado de citação a aportar ao gabinete do nosso diretor do Instituto de Criminalística de São Paulo, no qual a delegada de polícia corregedora determinava
que fosse citado o perito criminal, diretor do Instituto de Criminalística, para se ver sindicar administrativamente em virtude das irregularidades que lhe são atribuídas. Veja, se o diretor do Instituto de Criminalística sofre esse tipo de coação, quiçá os nobres colegas que trabalham, que labutam diuturnamente nas ruas. O nobre colega diretor de então foi absolvido 1 ano e meio depois de passar por certos constrangimentos, tendo que contratar advogado para defesa própria. De qualquer maneira, sofreu-se uma coação. Outra resolução de interesse é a resolução 119 de 2013 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a atribuição para transcrição de áudio gravado em mídia. O artigo 1º da mencionada resolução diz que compete ao delegado de polícia que conduz o procedimento de interceptação à transcrição nos termos da legislação vigente de áudio gravado em mídia que não se exijam conhecimentos técnicos científicos. Parágrafo 1º, a transcrição será realizada por policial civil subordinado designado pela autoridade policial. Chama atenção ainda para o parágrafo 3º, que menciona o seguinte, que o Instituto de Criminalística procederá à devolução de requisições à autoridade policial requisitante que tenham por finalidade a mera transcrição de áudio gravados em mídia. Pois bem, a resolução é bastante clara na temática. E essa resolução tem gerado havia vários problemas sendo gerados em virtude desta resolução, e a Superintendência de Polícia Técnico-Científica entendeu por bem solicitar um parecer à Procuradoria-Geral do Estado, que emitiu um parecer favorável aos procedimentos da Polícia Científica de São Paulo, no que diz respeito aos procedimentos de devolução dessas mídias, quando o objetivo era a mera transcrição, portanto, não exigindo exame técnico-científico. Transcrevo aos senhores só apenas um, dos problemas acerca dessa resolução, em que o perito, atuando justamente da forma com que a resolução determina, foi coagido. Eu transcrevo aí aos senhores uma mensagem eletrônica encaminhada por um chefe de equipe do interior do Estado à administração superior, na qual relata que, ao devolver uma mídia cujo objetivo era a mera transcrição, recebeu a informação do diretor departamental do interior, ou seja, de uma autoridade policial que está imediatamente abaixo do delegado-geral de polícia, dizendo que em reunião mencionado delegado departamental relatou aos seus delegados subordinados que não aceitava o parecer da Procuradoria-Geral do Estado e que mandasse todas as degravações para o Instituto de Criminalística e que, se este não recebesse, que fossem instauradas sindicâncias. Ora, senhores, se isso não é ingerência, o que é ingerência? Ainda na mensagem, o diretor departamental, o delegado departamental, alega que deverá sair nova resolução, pois aquilo não tramitou, o tema dessa resolução não tramitou pela Delegacia-Geral de Polícia, como se a Delegacia-Geral de Polícia fosse subordinada, aliás, como se a Secretaria de Segurança Pública. Alô? Outro exemplo desta problemática diz respeito à resolução 173 de 2013, que dispõe sobre a localização em estado de abandono de veículos produto do crime de furto e roubo, dando outras providências. A resolução em questão diz o seguinte, em seu artigo 1º, que não se considera local de crime, para efeitos da resolução 382 de 99, já mencionada aqui, o sítio no qual é encontrado em estado de abandono o veículo produto de crime de furto ou roubo. E o artigo 2º diz que, na hipótese do artigo 1º, o veículo deverá ser imediatamente encaminhado à unidade policial, à unidade da Polícia Civil, da área para a devida apreensão, eventual restituição ao proprietário ou legítimo possuidor e realização de exame pericial, se necessário para a instrução do inquérito policial. Creio que todos aqui entenderam o que está escrito nessa resolução. Ela é bastante clara. O veículo deve ser apreendido para posterior perícia na sede da Polícia Civil da área. Pois bem, pasmem, senhores. Pasmem que
trago aos senhores a reprodução de uma requisição de exame pericial, recebida por uma das equipes de perícia criminal do Estado de São Paulo, na qual o delegado de polícia encaminha a requisição dizendo se tratar de um local de veículo abandonado, produto de furto, e ele diz o seguinte: a autoridade policial solicita a equipe de perícia, equipe do IC, para o local acima, onde consta veículo, produto de furto, sendo que deverão responder aos seguintes quesitos, e ali seguem-se os 5 quesitos, e o que chama atenção é a observação após os 5 quesitos. Reparem, diz o seguinte: sendo que esta autoridade não reconhece os termos da resolução SSP/SP 173/13 e que esta inova sob matéria de estrita competência da União Federal e o não atendimento desta requisição ensejará penas administrativas e ou penais aos responsáveis. Senhoras e senhores, isso quer dizer que se o perito atende à resolução do secretário de Segurança Pública, ele é ameaçado de penas administrativas e penais, propriamente. Novamente repito, se isso não é ingerência, o que vem a ser ingerência? Entretanto, devo dizer o seguinte, que na audiência passada, o nobre deputado Lorival Mendes trouxe a seguinte frase: sob o regime da pressa não podemos construir nada. Endosso plenamente o que disse o nobre deputado. Não nos devemos furtar de tempo aqui para a discussão de um tema tão importante. Ao mesmo tempo, me questiono quanto tempo seria necessário para essa discussão? 1 mês? 1 ano? 10 anos? 30 anos? Por que não? O fato é que a autonomia dos órgãos periciais transcende a questão autonômica propriamente dita. A autonomia dos órgãos periciais diz respeito ao exercício dos direitos humanos. A autonomia dos órgãos periciais diz respeito ao aumento dos investimentos em perícia criminal, na perícia criminal brasileira, na melhoria das condições de trabalho do perito criminal brasileiro. Nessa temática, devo dizer que o ano de 1979, no ano de 1979, por ocasião do 5º Congresso Nacional de Criminalística, albergado na capital paranaense, os peritos criminais ali presentes, em assembleia ao final do evento, produziram a chamada Carta de Curitiba, a Carta Criminalística de Curitiba, cujo teor eu não estou certo se todos conhecem. Fato é que, nesta assembleia, peritos de todo o Brasil resolveram propor e recomendar, entre outras coisas, o seguinte: que os governos dos estados envidem esforços no sentido de propiciar os recursos materiais e humanos necessários aos órgãos responsáveis pelo fornecimento da prova indiciária, para que a aplicação da justiça se fundamente cada vez mais na materialidade dos fatos, na evidência e comprovação científica, que aos peritos sejam dadas condições de trabalho dignas para que os mesmos possam realizar a sua nobre missão com tranquilidade e dignidade. Em outras palavras, senhores, a discussão que toma palco hoje aqui, e tem tomado nas últimas semanas, nos últimos anos, ela é mais velha, ela tem mais tempo de vida do que eu. Essa discussão tem ao menos 35 anos no Brasil. Não seriam 35 anos tempo o suficiente para a população brasileira, a sociedade brasileira, entender a importância disso? Entender a importância das questões que transcendem a autonomia dos órgãos periciais? É dito que o tempo que passa é a verdade que foge. Isso é um dito locardiano, e ele se aplica plenamente ao que nós estamos dizendo aqui. Uma outra questão que foi colocada na última audiência pública pelo mesmo deputado, foi que a quem interessa a autonomia dos órgãos periciais? E está bastante evidente que a quem interessa é a sociedade brasileira, é o exercício dos direitos humanos, como muito bem colocado pelos colegas que me antecederam, o doutor Carlos Antônio Almeida, o doutor Antônio Medeiros, enfim, tantos outros que precederam a minha fala aqui nas audiências anteriores. Mas talvez mais importante do que questionar a quem interessa é questionar a quem não interessa.
A quem não interessa a autonomia de um órgão pericial, a independência da prova material? Somente alguém com interesse na opacidade da transparência da prova material pode ser contra a autonomia de um órgão pericial, a autonomia da prova material, vez que isso trará transparência ao processo judicial no que tange à prova material. Senhoras e senhores, eu termino aqui a minha interferência agradecendo a oportunidade dada pelo nobre presidente desta comissão especial, dessa egrégia comissão especial, e agradecendo ainda a confiança em mim depositada pelo nobre diretor do Instituto de Criminalística de São Paulo, o Dr. Antônio Vitório Cesseri, e o nobre colega José Marcelo Dalmaso, que me pediram para representá-los aqui neste feito. Muito obrigado pela atenção de todos. Quero agradecer o senhor Claudemir, nós que agradecemos. E encerrando aqui a primeira parte dessa primeira mesa, dessa audiência pública, gostaríamos de agradecer a participação dos senhores aqui, para que nós possamos compor aí a segunda mesa.